Então, bom dia, professora. A gente tem, com esse trabalho, tem o intuito de fazer o trabalho de conclusão da cadeira de Termodinâmica Metalúrgica 2. O tema do trabalho que a gente escolheu foi escolhas de ensino primário, então a gente vai falar um pouquinho no geral. O vídeo segue uma sequência do que foi do semestre passado, então a gente fez um estilinho telecurso de novo. E a gente tentou abranger o máximo possível do conteúdo ensinado, foi abordado durante o semestre, e também aplicar alguns conhecimentos que obtivemos na parte acadêmica de laboratório. Então é isso. A gente espero que goste, que esteja correto. E é isso. Boa tarde, Vinícius. Tudo bom? Boa tarde, chefe. Tudo bem? Então, eu vim conversar contigo um pouquinho, chegar nesses resultados. Eu queria que tu me explicasse isso aqui. O que são esses gastos excessivos com energia elétrica e material? Sei não, chefe. Sabe o que é isso? Isso aqui é o resultado de um péssimo operador. Mas, chefe, eu opero esse forno há anos. Eu faço sempre o mesmo tipo de aço e sigo sempre a mesma receita. Não tem como dar errado. Ah, não tem como dar errado? Não? E tu nunca te perguntou se podia melhorar alguma coisa? Não, chefe, eu nem sei por onde começar. Pode começar por aqui, ó. Escória? O que é isso? Se tu não sabe, eu vou te explicar agora então. Tu nunca mais vai esquecer do que é mesmo. Então tá. Bom, escória é um termo genérico usado para designar uma grande variedade de compostos simples ou complexos, geralmente soluções de óxidos que formam uma fase separada do banho metálico, devido à sua immiscibilidade e baixa densidade. Elas são formadas na fusão redutora dos minérios ou no refino dos metais. A composição da escória se dá basicamente pelos óxidos de cálcio, de alumínio, de magnésio, de silício, de ferro, de manganês e também pelo fluoreto de cálcio. Os óxidos de cálcio e magnésio também são chamados de escorificantes ou refratários. Mas para que servem essas escórias? São muitas as funções da escória, que depende da etapa do processo, mas basicamente as escórias atuam na redução do aço, aumentam a qualidade do aço através da absorção de produtos da redução de inclusões, desfosforam e dessulfuram o aço, protegem o metal da oxidação e da absorção de nitrogênio e hidrogênio, minimizam as perdas térmicas e protegem os refratários. Agora eu entendo que a fabricação da escória é muito importante. Antes eu achava que era só uma porcaria. Não. O estudo das escórias é super importante na fabricação dos aços. Legal. Então eu faço a escória aqui no ferro e a mantenho até o final da corrida que tá tudo certo. Claro que não. Aqui nós temos uma escória de refino primário, ou seja, uma escória oxidante. No forno panelas vamos ter uma escória redutora. Esse gasto absurdo que a gente está tendo aqui com energia, a gente pode resolver aqui. Mas refino, escória oxidante redutora, tem diferença? Sim, tem. No forno elétrico a arco e no conversor LD ocorre o refino primário, também chamado de refino oxidante, pois nele é adicionado oxigênio ao banho para que se ligue com as impurezas formando óxidos, que serão levados para a escória. Uma escória oxidante é conhecida por ter altas concentrações de FeO e MnO. Uma escória redutora é, por outro lado, conhecida por baixas concentrações desses óxidos. O teor de FeO de uma escória é uma boa medida do seu grau de oxidação, pois o FeO é o óxido menos estável presente nas escórias líquidas. Essa estabilidade pode ser observada no diagrama de Elling, onde os óxidos que possuem menor variação de energia livre são os mais estáveis. Óxidos com baixa estabilidade incluem os óxidos de cobre, fósforo e ferro.
Com estabilidade moderada, incluem os óxidos de cromo, manganês e silício. Os óxidos mais estáveis são os óxidos de titânio, alumínio, magnésio e cálcio. Ah, entendi. Mas, chefe, como podemos reduzir o gasto de energia no refino primário? Melhorando as propriedades da escória, com a basicidade, a viscosidade e controlar a saturação dos óxidos para que se tenha uma boa espumação. Ih, chefe, mas não entendi. Basicidade, viscosidade, espumação. O que é isso? São as propriedades da escória. Mas o que tudo isso tem a ver com a energia? E o que significa cada propriedade? A basicidade de uma escória está relacionada com a presença de óxidos ácidos e básicos, onde o índice de basicidade é dado por uma relação entre eles. A basicidade das escórias é muito importante, pois ela está relacionada com a viscosidade, desfosforação e espumação, além de garantir a proteção dos refratários. Mas e o que são óxidos ácidos e básicos? Os ácidos são aqueles que absorvem íons de oxigênio, ou seja, são formadores de reticulado. Óxidos básicos fornecem íons de oxigênio, que irão penetrar nas cadeias de sílica, quebrando as redes de silicatos. Isso faz com que a viscosidade seja diminuída. Óxidos anfóteros são aqueles que, dependendo do meio, atuam como formadores ou quebradores de reticulado, como a alumina. A viscosidade é outra propriedade de suma importância no estudo das escórias, pois ela irá garantir a proteção dos refratários, reação com o banho, além de uma boa espumação. Depende basicamente da temperatura e da composição, onde o aumento da temperatura diminuirá a viscosidade. Em escórias ácidas, o aumento da basicidade diminui a viscosidade, devido à quebra de reticulado. Em escórias básicas, o aumento da basicidade aumenta a viscosidade, devido à saturação dos óxidos. A redução no consumo de energia pode ser obtida pela espumação da escória. A espumação é causada pela geração de uma grande quantidade de bolhas de gás monóxido de carbono. Ela se forma em 3 etapas, onde na primeira etapa é injetado oxigênio no banho, que reage com o carbono e com o ferro, formando CO e FO. Na segunda etapa, injeta-se carbono na escória, que reage com o FeO, formando CO e liberando o ferro para retornar ao banho. Na terceira etapa, adiciona-se oxigênio na escória para reagir com o carbono remanescente. A escória espumante cobre o arco elétrico, protegendo da absorção de nitrogênio do ar e conservando a energia. Ela também reduz os ruídos, protege os refratários e diminui a perda de calor para as paredes do forno. A viscosidade é a principal propriedade para que se tenha uma boa espumação, pois uma escória espumante ótima precisa de uma elevada viscosidade e presença de partículas sólidas. Uma baixa viscosidade permitirá o rápido transporte das bolhas de CO, não garantindo uma boa espumação. E uma elevada viscosidade, devido às muitas partículas sólidas, impedirá a ascensão das bolhas. Portanto, devemos ajustar a viscosidade para termos uma boa espumação da escória, que cobrirá o arco elétrico, economizando energia. Tudo bem, chefe, eu vou melhorar a receita. Entendeu tudo que eu disse? Claro, chefe, eu vou controlar a saturação de óxidos da escória com uma melhor adição de CaO e MgO. E o que mais? Eu vou controlar a basicidade também, para que a escória seja mais viscosa e espumante. Muito bem, então, ao trabalho. Pode deixar, chefe. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom, através desse trabalho nós concluímos o semestre na cadeira de Termodinâmica Metalúrgica 2, apresentando sobre escória, presente no refino primário do forno elétrico arco. Esse trabalho seguiu a sequência do anterior, do semestre passado, como dá pra ver, o estilinho telecurso. A gente espera que vocês tenham gostado e aproveitado. Foi bem importante que a gente pôde aproveitar os conhecimentos adquiridos em sala de aula
de uma forma prática. E a gente queria deixar aqui um agradecimento especial para a professora que por todo o conhecimento passado durante o semestre, pela queridez e tudo mais. E ao Lacide por ter cedido o espaço para a gente poder gravar o forninho no módulo de simulação do forno do Lacide. E é isso, eu acho. E é o professor Wagner que disponibilizou todo o equipamento para que ele fosse utilizado. Que nos deixou vir aqui gravar. Então, muito obrigado e a gente se encontra aí até o final do curso em algum momento. Boas férias. Acho que tu não vai ver ela mais, então dá tchau. Tchau, Sara. Eu até daqui 2 anos de instrumentação. Beijo. Tchau. Au revoir.